Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Parisi e esse é o podcast Mostra para o Síndico, gravado aqui do estúdio da Anchieta Condomínios, aqui em Santos. O nosso objetivo, compartilhar informações sobre o mundo condominial, criar conteúdo. Se você se interessou e quiser dar sua contribuição com o nosso programa, deixe seu like, deixe seu comentário para a gente fomentar bastante aí a troca de informação. E hoje, com muita honra, eu recebo aqui duas pessoas que são minhas amigas, a Adriana Araújo e a Amanda Cioli, síndicas profissionais, a Amanda advogada e a Adriana contadora e auditora, e síndicas. E inclusive elas possuem também um podcast cujo nome é ímpar, que é Síndicas à Beira de um Ataque de Nervo, que é bem isso que reflete a vida de um síndico de condomínio, tanto síndico quanto como síndico. Mas a gente ainda vai mostrar nós síndicos homens à beira de um ataque de nervos também. Adriana, seja bem-vinda, Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, Nós Vinícius. vamos falar sobre direito, nós vamos falar sobre sindicância. Nós vamos falar sobre tudo. O que der pra gente falar, a gente está aqui para conversar, bater um papo gostoso com vocês, né? Descemos a serra especialmente para isso. Sim. Estamos muito felizes, né? Me fala uma coisa, como é que está o mercado para o síndico profissional em São Paulo? Ai, Dri, joga a bola para você. Tá aquecido, bem aquecido. Entramos agora, né, em época de assembleias, AGOs, então as pessoas, né, os condomínios têm procurado bastante, procurado também os nossos colegas, então tá bem. O que está acontecendo? Muitos síndicos moradores não estão mais querendo, estão renunciando, então tá um mercado bem promissor. São Paulo está fervendo nessa área. Que bacana, hein? Que bacana. Santos, o que eu posso dizer, tá um pouco, ainda não tá muito, porque aqui eu falo, né? Tudo que é de condomínio, eu falo isso em todo podcast. Quem assiste fala aí, vai falar de novo. Enfim, mas tudo em Santos de inovação na área condominial a gente esbarra, porque Santos é caracterizado por uma população de terceira idade. Eu falo para minha mãe, né? A melhor idade, minha mãe tem 86 anos, ela fala, não tem nada de melhor idade. Melhor idade é a sua, aí, 50 e pouco ainda, enfim. E eu brinco também que Santos é a capital mundial do boleto impresso, né? A gente não consegue soltar boleto digital aqui. E as pessoas ainda desconfiam muito do síndico profissional aqui, porque a gente também tem que fazer uma crítica aqui até construtiva, mas eu não vejo as pessoas tão bem preparadas. Você pode pegar uma dúzia aqui em Santos que realmente fazem cursos, se aperfeiçoam nas estratégias, enfim, sabem se comunicar, que eu acho que é a principal coisa, a principal característica que um síndico deve fazer. E aí, essas más gestões, elas acabam refletindo numa não reeleição do síndico. O nosso índice de reeleição de síndico profissional, pelo menos da nossa carteira, é muito baixo. Fica 1 ano ou 2, né, pelo mandato, que geralmente não são reeleitos, mas por problemas realmente de ele não está olhando o caixa do condomínio, logicamente também tem toda aquela política dentro do prédio que era acostumado com o morador, tira a multa daqui, tira juros dali, deixa eu parar o carro aqui, deixa eu parar o carro ali, enfim, e o mercado acaba não aceitando esse tipo de situação. E agora a gente tem inclusive já se falando em conselho profissional. Exato. Que no meu ponto de vista nada mais é do que contratar uma auditoria. Exato. Né? Porque eu sou conselheiro de um condomínio, eu sou contador, então eu consigo fazer lá a averiguação direitinho. Mas a grande maioria não sabe e não faz. E atrapalha. Né? O que vocês acham? O que vocês acham? Vai haver uma mudança em algum momento desse mercado ou as pessoas vão continuar alheias a essa situação? O que vocês veem no cotidiano de vocês? Olha, até voltando um pouco o que você falou, né? O que a gente tem visto também, a gente tem participado de bastante assembleias de concorrência, e nós, muitas vezes, com um síndico morador vindo a se candidatar, chega lá no final, não, eu me candidato. Por esse valor eu fico. Por esse valor, ou então, nós acabamos até de concorrer há uns 15 dias atrás, num condomínio grande lá em São Paulo, e eles queriam, o conselho queria que fosse um síndico profissional, justamente para que houvesse o profissionalismo. Então, eles viram até na gente uma possibilidade de, poxa, uma vem com viés jurídico, a outra é contadora, vamos tentar, né, engajar isso.
E a gente ficou, nós fomos com mais 2 outros candidatos, enfim. E aí, ao final, para a surpresa deles próprios, aí um condômino levantou e eu falei assim, antes ele até tinha indagado a gente, falou assim, olha, eu não confio em vocês. Aí eu falei, mas como assim? Nem conhece. Na gente? Mas por quê? Né? Assim, não, porque no prédio onde a minha filha mora, ela foi gerido por um síndico profissional e ele fez isso, fez aquilo, roubou isso, roubou aquilo, isso aqui. A gente explicou, falei, mas porque aconteceu lá, enfim. Bom, eu sei que o discurso dele inflamou uma assembleia que estava tendenciosa muito para ter um síndico profissional. E aí, ao final, os 3 saíram, fomos embora para casa, eles iam dar a resposta no dia seguinte, e ele acabou se candidatando ao final e ficou, porque falou, é melhor um morador, só que ele, pelo que eu fiquei sabendo, depois, pelo colega até que indicou lá dentro, ele é médico, cirurgião, não tem tempo, Quero saber. 3 torres, Já chamo. 189 unidades, em que momento que ele vai conseguir gerir o É condomínio? muito engraçado. Eu, às vezes, quando eu Acham que converso, fácil. O pessoal acha que é fácil. vai fazer a apresentação. Aí, às vezes, pergunto, Vinícius, pô, você tem um pouquinho mais de experiência em assembleia, o que eu falo na assembleia? Eu falei, olha, o morador quer saber 2 coisas. Quando você vai cobrar é quando você vai vir. Exato. Então, você abre, mas já introduz aí meio no início o que você vai falar. Só que sempre virão e falam, não, mas síndico profissional não fica no prédio. Só que Exato. síndico morador também não fica no prédio. Exato. Então tem... aquela coisa, né? Por causa de uma situação que alguém conheceu, ele já meio que reflete o que vai acontecer. Fui numa assembleia agora recentemente. O pessoal falou, olha, eu não entendo porque aqui a gente paga 1.200 de condomínio e aonde eu moro, que é um prédio de 1 ano, ou seja, ele já deu a dica que tem diferença, era um prédio de 15, e lá eu pago 800. Aí, e por sinal era a gente nós aqui, a Anchieta, que administra os 2. Eu peguei o microfone e falei, só tem uma situação aqui, esse prédio aqui tem 15 anos. Lá tem 1 ano, tem garantia de tudo. Até os aparelhos de ginástica ainda estão na garantia. E lá são 224, aqui são 80. A portaria é a mesma, entendeu? Então, não tem como comparar. Até porque a vida de um condomínio é bem parecida com a nossa vida. Cada um tem a sua história. Exatamente. Você não sabe o que aconteceu, aí a gente acaba julgando, né, essas situações que, olha, aqui também não vai dar certo. Né? Vocês acham que esses cursos que existem hoje no mercado, eles efetivamente servem para a pessoa já se lançar síndico ou a experiência ainda vale mais? Eu ainda acredito na experiência. Né? Eu falo por mim. Eu trabalhei em 6 administradoras ao longo, né, da minha carreira. Então, quando eu me lancei a síndica, aliás, fui eleita no meu condomínio, né, que ninguém queria ser, eu falei, eu vou porque vai ser super tranquilo. Então, quando você muda de lado, eu conheço tudo, imagina, estou tanto tempo. Quando eu mudei de lado, isso porque eu fiz curso de administração do Secov, né, era 3 meses de curso, então um curso bem extenso, abordou tudo, até RH abordava lá. Imagina, quando eu fui eleita síndica, é outro mundo, outro lado da moeda, com muito mais responsabilidade. Né? Então é uma bomba que estoura, é uma aprumada que está lá, né, que estourou e você, ai meu Deus, agora a aprumada, estourou o cano, aprumado é ramal, de quem que é? Então, ao longo do tempo, né, desde quando eu iniciei, para mim, claro que os cursos valem muito. Muitos prédios pedem o certificado. Muitos prédios pedem, é muito bom você se atualizar, cada hora uma lei nova. Tá aí, né, LGPD para acabar com a gente. LGPD saiu, hoje é dia 2, foi ontem, né? Saiu a regulamentação da aplicação das multas. É terrível, né? Então você tem que tomar cuidado com tudo. Então eu acho que o que vale mesmo é a experiência. Não, nem mais perto, mas que estude. Imagina eu que saí daquele mundo jurídico condominial achando que estava, nossa, você ainda advoga, Amanda? Não. Você tá em março, faz 1 ano exatamente se dedicando que eu abri mão do jurídico condominial totalmente mesmo. Eu tenho, lógico, faço os meus estudos próprios, continuo lá na comissão da OAB do direito condominial, sou diretora da ANACOM aqui, então eu tenho algumas coisas que eu faço
mas dou continuidade dos meus estudos jurídicos, acabei uma pós-graduação, estou começando outra na área, mas por estudo, por gostar, por amar. Mas trabalhar mesmo, eu abracei a gestão. Só que eu achei, nossa, pera, já sei tudo, né? A advogada vai ser síndica, vai abafar. Gente, a hora que eu comecei, eu falei assim, gente, onde fica a bomba, né? O que faz? Como faz uma escala do funcionário, né? Então, assim, para mim, até limpeza, tudo, sabe? Coisas assim. Nossa, mas tem que fazer checklist do material de limpeza, né? Então você cai num mundo completamente diferente. E aí eu falei, gente, foi muito válido, fiz 5, 6 cursos de síndico profissional, não lembro. Mas assim, o que eu vejo no dia a dia, chega nem aos pés. Vale, você tem lá o seu certificado, o que eu falo, concorrência, muitas vezes eles pedem, manda foto dos certificados de vocês, além do currículo. Uma bacana, você vê que existe uma tendência de profissionalização, não vão eleger qualquer um. A gente teve uma eleição aqui em Santos, numa assembleia de instalação, foram 4 candidatos, eram 3 mais uma dupla. A dupla, quando foi se apresentar, eles contaram mais a história quando eles se conheceram do que efetivamente eles fizeram. As pessoas olharam e falaram, a gente não está interessado em saber o que eles querem. Exatamente. Aí um outro chegou lá na frente e não conseguia falar. Nada, assim, técnica zero de oratório, um medo, e realmente existe uma fobia mundial de falar em público, não conseguia se expressar. Aí teve um outro que falou razoavelmente bom. Aí foi o síndico 5 estrelas, acho que em Santos tem 2 ou 3 agora, né? Primeira coisa que ele falou, ele se apresentou bem, estava bem apresentado, bem vestido, fala bem, não fala mim antes de verbo, né? Aquelas coisas que você fala, não dá, né? Não dá. É fácil. E aí logo de cara ele falou, olha, boa noite, meu nome é tal, tirou do bolso a carteira, olha, eu sou síndico 5 estrelas. Você sabe o que é esse certificado? Maior honorário, estava lá no telão que a gente levou, e elegeram ele. Aquela assembleia eu saí feliz, coisa que é difícil, né? Eu saí contente. Falei, gente, olha que bacana o perfil dessas pessoas, entenderam que existe uma pessoa que se comunica bem, que tem o certificado, que já tem experiência, é engenheiro, inclusive. Se preparou, acho muito bacana. Eu queria mudar um pouquinho o aspecto da conversa para um tema bastante delicado, e todas as vezes que a gente aborda isso, realmente a gente tem que ser hoje em dia muito polido, que é a questão de preconceito. Vocês acham que, por serem mulheres atuantes, líderes, né, mal ou bem você vai chegar lá na assembleia, vai falar, as pessoas vão atrás de você, ainda existe preconceito ou não? Olha, pode ser que às vezes numa assembleia assim, de concorrência, eu acredito que nem tanto, porque até as mulheres, assim, para a massa condominial, a grande maioria dos condomínios, o que eu vejo, tá, o que eu enxergo, eles até enxergam a mulher talvez assim, um pouco mais cuidadosa, não que vocês homens não sejam, mas assim, cuidadosa, até pelo ponto de vista, historicamente, né, a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, trabalha fora, consegue administrar várias coisas, né? Mas eu vejo preconceito mais dos colaboradores e prestadores de serviço à nossa volta, né, que deveriam estar juntos, unidos, né, de mãos dadas, né, nesse momento trabalhando juntos em parceria com esse tipo de preconceito, né? Inclusive alguns meses atrás eu sofri isso de um colaborador em um condomínio, né? Então era uma pessoa muito difícil, ele já estava a ponto de sair realmente do condomínio, bem resumidamente, ele trabalhava há anos lá, mas estava dando muito problema, não cuidava, deixou o condomínio assim, petição de miséria, para ser bem sincera. E naquele dia eu cheguei para conversar com ele para que ele pudesse fazer a limpeza de uma forma um pouco melhor, porque ele era porteiro e faxineiro também, com acúmulo de função. E, bom, vou nem falar o aspecto que era aquele condomínio, enfim. E eu falei, bom, aí eu chamei, né, essa pessoa para conversar. E eu falei, fulano, senta aqui, ainda peguei, tinha um banquinho do meu lado, falei assim, não foi assim dando, senta aqui do meu lado, preciso conversar com você. E ele já se pôs em pé, não, a senhora pode falar, não sei o quê. Eu falei assim, não, que eu queria de novo pedir para você, encarecidamente, você precisa varrer as escadas todos os dias, você precisa... Bom, e comecei nessa delicadeza, que a Adriana sabe como eu trato. Ele não respeitava nenhuma... Mas foi nada, foi enfurecidamente, jogou uma vassoura de um lado, um pano para o outro, partiu para cima de mim com o dedo em riste,
e falando, porque aqui mulher não manda em mim, comigo é na peixeira, a ponto assim, mas numa fúria assim, que eu falo, me arrepia, porque assim, eu achei que eu realmente fosse agredida fisicamente aquele dia. Sim. Né? O porteiro que estava nessa hora lá na guarita, ele estava no interfone, que eu vi que ele estava atendendo uma porta fechada, eu só vi ele fazendo assim, mas ele estava atendendo uma pessoa e não tinha mais ninguém no condomínio. Tá. E eu só falava, fala. Então, assim, a frase principal para mim é: mulher aqui não manda em mim. Eu não recebo ordens de mulher. Ele falou isso por 2 vezes. Sim. Né? E um anterior, antes de eu estar com a minha parceira, que é a Adriana, eu também tive uma outra parceira, que nós tivemos um preconceito muito grande dentro de um condomínio, de um conselheiro. Né? Ficamos um mês no condomínio e renunciamos, eu e a Elizabeth. Se ela assistir isso aqui, ela vai o podcast, ela vai lembrar. E a gente entrou, fomos eleitas, inclusive ele votou em nós, porém ele não deixava a gente administrar, fazer nada. Ainda existem aqueles que acham que o síndico profissional vai ser a marionete. Eu passei né? E assim, olha, a gente teve um caso agora, recentemente, que um síndico teve um furto dentro do condomínio de um apartamento cuja chave estava na portaria. De quem é a responsabilidade? A chave ficou na portaria, não ficou? O que o síndico profissional? 5 estrelas. O cara sabe e falou, não, a partir de hoje eu estou baixando uma ordem aqui que ninguém mais deixa a chave. Né? Aí essa pessoa que é um advogado me ligou aqui para o escritório. E assim, já ligou, né? Eu falei, olha, ou você fala tranquilo e calma, me liga outra hora. Aí a gente conversa numa boa. Não, vou falar, tá. Qual o problema? Você sabe que ele não pode fazer isso. Eu falei, por que você acha que ele não pode? Ou seja, concluindo, eu não dei o respaldo que ele queria. Porque é muito engraçado, quando o síndico faz alguma coisa lá que abale a regra que o morador criou lá dentro, que foi ele que criou, não existe essa regra, eles vêm em cima da gente querendo respaldo. E se a gente não dá, fica contra a gente. Bom, o que ele fez? Movimentou o prédio inteiro. Aí já tem, lógico, 2 ou 3 que querem deixar a chave, porque facilita, mas cada um com seus problemas. Chegou na Assembleia e falou, a gente tem que trocar a administradora e tem que trocar o síndico. Aí ele não foi reeleito, e teve assim, né, um calor da Assembleia, foi eleito uma síndica profissional, ela acordou às 8 horas da manhã com uma mensagem no WhatsApp que eu, como administrador do condomínio, não ia ficar. E eu tenho muito esse lema, vocês não me querem, que eu não vou ficar. Exato. Né? A gente tem uma situação atual de uma pessoa que está recebendo uma pressão muito grande, de um condomínio muito grande, e as pessoas falam, pô, renuncia que fica mais fácil para todo mundo. Né? Mas ela não renunciou, agora entrou com uma ação para anular a Assembleia, não sei se vai anular. Então, assim, é muita confusão. Aí, e o principal, né, eu estava conversando com um dos conselheiros, falei, sabe qual o grande problema disso? Não é nem que essa pessoa vai ficar, o problema é que a energia de vocês está sendo canalizada só para a situação conflitiva. Exato. Tudo é na justiça, tudo é na briga, tudo. E aí tem lá um monte de coisa para fazer no condomínio e não se faz. O que importa é o condomínio, né? Levar as soluções para o condomínio, e eles estão canalizando energia para isso. Eu sempre, há muito tempo atrás, eu falo, cargo eletivo, né? Síndico, é política. E na política as pessoas sempre olham, ainda mais na democracia que existe no Brasil, elas olham mais para ela. Ontem os senadores, né, mudando aqui o prisma da conversa, ontem os senadores simplesmente decidiram que vão trabalhar 3 semanas por mês, 3 vezes por semana. Que beleza. Né? Então trabalha terça, quarta e quinta, trabalha 9 dias por mês, né? Enfim. Ótimo. Isso obviamente que nós demos o nosso voto, que é o voto que nós damos para o síndico. E assim, pô, as pessoas não querem mais. Putz, nada mais nobre do que você sair, né? Entra pela frente, sai pela frente. E tem que olhar o melhor para a massa condominial, não essa individualidade, eu estou fazendo o que é melhor para mim. Porque agora ela contratou advogado, os conselheiros têm que autorizar os pagamentos, não vão autorizar os pagamentos. É vergonha, né? De você estar mancha lá, o currículo. as pessoas querem, você tem uma Mancha o destituição, né, no teu currículo. Mancha o currículo. Onde eu acho que onde não nos querem, Pra que ficar? né? Eu acho que termina, então... E nós temos isso, até no nosso, lógico, cargo é eletivo, mas lá em São Paulo, pelo menos, todo condomínio exige que nós
façamos um contrato de prestação de serviço à Tá. parte, até para que, exatamente isso, se a gente não for o DNA do condomínio, ou vice-versa, porque às vezes o condomínio não é nosso DNA de gestão. Sim. Isso pode acontecer, Claro que pode. e aconteceu esse ano, entre dezembro e janeiro, nós renunciamos a 2 condomínios, porque queriam fazer a gente de marionete, Eita, né? mas não adianta. Então, no contrato, a gente já deixa, não servimos, entre aspas, né? Não somos o DNA do condomínio, vocês têm uns 30 dias, peçam a nossa renúncia, Sim, a gente a vai renuncia. pedir, Muito legal. vai isso. fazer a transição, vai ajudar, vai estar na Assembleia junto para eleger um novo. Se eu puder, a gente até indica alguém que seja o perfil daquele condomínio. Sim, Tem porque problema. assim, ó, a gente teve outra situação também essa semana, mudança de síndico profissional de um para o outro. Não estão se falando. Então, um liga para cá, para a gente ligar para o outro. Falei, a gente não é motoboy aqui para ficar levando as coisas para lá e para cá. Vocês se entendem. Agora, onde está esse profissionalismo? Mas isso acontece com a administradora. A gente perde prédios, imagina, 50 anos de empresa, perdemos muito prédio, como também já conquistamos bastante. E na hora da troca, eu nunca coloquei empecilho, sabe? E trocou, eu não tenho um contrato eterno com ninguém. Mas assim, quando a gente vai buscar os documentos, gente, não entregam nada, coloca um monte de coisa no Você protocolo. chega lá, Muito empecilho, né? só te entrega no último dia do mês, que Eu você tive, tem uma, que gerar boleto. eu tive uma situação que o nosso mensageiro foi buscar os documentos, chegou aqui, a minha coordenadora falou, olha, tem documentos de 7 condomínios diferentes. Meu Deus. Aí eu liguei, falei, deixa eu falar com o dono. Falei, e o cara assim, já, o que você quer? Eu falei, cara, será que eu posso dar um pulinho aí? O que você quer falar comigo? Por favor, me recebe. Foi lá e falei, olha, vim aqui fazer o que eu gostaria que fizessem comigo. Ó, todos esses documentos aqui não são do condomínio que me contratou. Ah, pô, obrigado. Entendeu? Assim, uma baita de uma bagunça, né? Aí a gente entra numa outra seara que é administrador de condomínio, não é profissão regulamentada. Síndico, não é profissão regulamentada. Tem lá o projeto em Brasília, não anda, e eu sempre digo, deputado não vai levantar assunto condominial porque não dá voto. Dificilmente eles vão, mas vocês acham que a legislação em geral, porque às vezes eu fico pensando, falei, gente, síndico, assembleia, conselheiro, será que não existiria uma outra maneira de fazer uma administração e cuidar desse patrimônio? Vocês já pensaram e refletiram a respeito disso alguma vez? Para ser muito sincera, uma outra forma do que aquela engessada já pelo Código Civil, eu nunca pensei. Mas eu não penso que a regulamentação através de um, vamos supor, de uma instituição, de um CREA da vida, uma OAB como nós temos e nada, fosse a solução. Eu não concordo. Eu também não. Tá? Porque, enfim, aliás, o que eu penso, acho que é melhor eu nem falar aqui no podcast. Entendi. Guardar para mim, mas eu acho que não vai ser a solução. Mesmo porque, pelo Código Civil, o síndico, que é um cargo eletivo, ele pode ser qualquer... Aliás, ele não precisa nem ter faculdade. Não tem qualificação, não traz qualificação, não traz. né? Mas eu acho que sim, deveria haver uma regulamentação no sentido que teria que ter uma preparação para isso. Tem que apresentar o que a gente estava falando, um curso, mas não é esse curso de 2 dias. Sim. Não é um curso de 24 horas. Então deveria haver, vou dar um exemplo, técnico de transações imobiliárias, o corretor de imóveis. Sim. Quando você vai tirar o seu Cresce, é um mínimo de horas de um curso que você tem que ter um mínimo de um estágio dentro de uma imobiliária, certo? Tudo assinado, tudo bonitinho, para depois você ir lá e ter a sua carteirinha do Cresce, tá? Mas aí ele está vinculado ao Cresce, ok. Nós estamos falando, mas teria que ter alguma coisa no sentido assim, precisa haver uma certificação, tá? Séria. Um mínimo, um né? mínimo, tá? Para que um condomínio, ele falasse, tá, mas de onde veio? Será que ele tem mesmo? Porque assim, pouquíssimos pedem um certificado, mas vou ser bem sincera. Graças a Deus, nossos são todos verdadeiros. Nossa apresentação, quando vai eu e a Adriana, todo mundo fala, nossa, eu falo, gente, não tem nem 1/3 do nosso currículo aqui. Mas muita gente, eu conheço muitos síndicos e síndicas que vão para uma assembleia, eu sou isso, fiz aquilo, tenho curso disso, curso daquilo. Não tem nada. Se pedirem um certificado, não tem.
Mas quase nenhum prédio pede. Eles vão pela apresentação. Você sabe que né? eu sou totalmente contra, é a minha posição, e eu sou muito criticado em relação a isso. Eu falo, pelo menos o trabalho da administradora, você que é contador, eu falo, gente, eu tenho um escritório de contabilidade também, além do condomínio. Para uma empresa, para um restaurante, para um posto de gasolina que a gente tem aqui na nossa carteira, eu sou obrigado a fazer um balanço e assinar como contador. E condomínio, quem faz a contabilidade do condomínio? Não é um contador. Então, em 2003, teve um deputado, um japonês, eu esqueci o nome dele, ele apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados de São Paulo, fazendo com que os condomínios sejam obrigados a ter a assinatura de um contabilista nas demonstrações. Falei, gente, isso é perfeito. É perfeito, isso. Porque não existe. O que está, também eu sinto que está acontecendo? Eu estava conversando com um amigo meu da Praia Grande. Eu falei, cara, DCTF, Web, FD, como é que você está fazendo? Ele falou, Vinícius, eu sou uma administradora de condomínio. Eu não sou um escritório de contabilidade. Eu não faço isso. Eu falei, mas você faz. Mas eu falei, mas você faz um relatório contábil. Mas é um demonstrativo financeiro. E aí a gente cai naquela vala comum, né, que o Código Civil fala, síndico, preste contas. Uma vez por ano. De que maneira? É assim, cara. Então, quer dizer, eu sou síndico, eu pego o extrato bancário, coloco na porta do prédio, olha, gente, eu prestei minhas contas, porque a lei não traz isso. Não traz, Eu acho que esse é o grande cerne do problema. São pessoas inabilitadas, e isso se reflete na sindicatura, são pessoas inabilitadas que se metem a fazer contabilidade. Aí às vezes falam, não, liga na imobiliária. Eu falei, imobiliária, para a administradora, imobiliária cuida de venda, de compra e de aluguel de imóvel, não tem nada a ver com condomínio. Aí você pergunta para essas administradoras de condomínio, você tá fazendo tudo dentro do social? Porque, entendeu? Então eu vejo esse movimento, né, das pessoas falar, não dá mais para controlar tudo. Né, fazer um departamento pessoal redondo, né, direitinho, calcular todas as verbas de uma maneira correta, tudo dentro do e-social, EFD. O e-social já veio para controlar tudo isso, né? Para o cara não sair de férias, receber o dinheirinho dele e ficar lá no condomínio. A primeira vez... tanta coisa, gente, que veio para controlar. O primeiro contato que eu tive com o e-social, que eu fui fazer um curso, o professor ele falou, o e-social ele não muda a legislação em absolutamente nada, ele só adequa. Então aquilo que você fazia no papel, você vai fazer dentro da plataforma, né, para justamente os prazos serem atendidos e agora também toda a parte de segurança do trabalho, enfim. Então, você vê, é uma junção de pessoas inábeis dentro do condomínio. E ainda tem condomínio, eu brinco com os meus amigos, quem que administra teu prédio? Não sei. As pessoas não dão valor, não sabem. A gente criou aqui uma série de instruções, uns manuais, e quando a pessoa liga para cá, porque olha, tem um vazamento em cima, olha, tem um manual aí dentro do aplicativo, dá uma lida, vê qual é a responsabilidade da Anchieta e a responsabilidade do síndico. Aí lá ele te direciona para você ir atrás, porque eu não sou responsável pelo vazamento. Sim. Eu não sou responsável pela roupa molhada que fica pingando. Né? É muita confusão, é muita falta de informação em relação a isso, para um mercado muito grande. Você vê, eu sou subsíndico de um condomínio de 505 unidades. A gente vai fazer assembleia. Tem 5 pessoas. São R$400 mil por mês de arrecadação. Ninguém se interessa. E ninguém se interessa. Em São Paulo é assim também? Uhum. Sim, perfeitamente. E a gente fala, né, gente, o patrimônio é de vocês. Quando desce tem muita gente, fala, nossa, a gente até se espanta. Caramba, quando a gente vai a alguma assembleia que, né, tem algumas concorrências que vai assim, nossa, tu vê até que veio, né? Até que tem bastante gente. Geralmente o conselho até avisa, olha, geralmente não vem muita gente, vem umas 5, 8, né? E até esse último nosso, até que elas falaram, ninguém passa e participa, tava até cheinho, né? Mas é igualzinho. Muita discussão, em assembleia. Tem muita discussão. Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que até hoje nenhum condomínio redondinho procurou a gente. Prédio que esteja andando sozinho para procurar um síndico profissional, acho
que vai ser difícil, pelo menos pra gente. Entendi. Até agora. Esse caso que você sofreu de assédio, de preconceito, você levou adiante, Amanda? Então, eu cheguei a fazer um boletim de ocorrência, né, na Aham. delegacia, mesmo porque o caso dele daria até uma justa causa, porque apesar de eu não ter sido socorrida por ninguém, o porteiro que estava na guarita, né, no lugar dele, que estava fazendo a faxina nessa hora, ele viu, ele não ouviu, mas a porta estava fechada, mas ele viu ele com os gestos e julgando as coisas e tudo mais. Uhum. Então, daria, sim, uma justa causa, apesar dele não ter ouvido as ofensas, ele Tá. a gente teria como comprovar. Mas aí no final a gente resolveu, né, Adri, não levar isso E pra vai frente. que ele também não fosse testemunhar também, isso que a E gente aí ficou ele, com e todo receio. mundo tinha receio desse senhor, né? Que não Aham. era rapaz, era um senhor já de seus quase 60. E Era funcionário antigo? muito Sim. antigo. Esses são é mais ele difícil de ele lidar. já tinha, enfim, Histórico. histórico de agressão, né? Mas o próprio condomínio, uns anos atrás, com dó dele, tirou ele do cárcere da delegacia, Entendi. com dó para ele voltar a trabalhar no condomínio. Foi Então, dada mais uma oportunidade para ele. isso. E aí, Loucura, né? né? Tá. E a pessoa. Aí- E tinha histórico com bebida, enfim, já bebia, a gente chegava lá, tava com Uhum. cheiro Entendi. de Já. álcool, tudo. Então, assim. complicado. Muito antigamente, muito, nos meus primórdios, no início na minha profissão, da minha vida profissional, o alcoolismo dava justa causa. Uhum. Né? Aí foi tratado como doença hoje. Agora Né? você Então, tem que tratamento. aliás, existe um projeto para acabar com a justa causa. Né? Eu não sei de onde que eles conseguem também tanta Tanta Tantos justificativa. justificativa para justificativa. apresentar esse tipo de... A gente tem visto agora que o Poder Judiciário ele tem amparado bastante essas situações. Né? A gente teve uma sentença recentemente que o juiz proibiu, sob pena de multa, uma pessoa falar mal do síndico pelo WhatsApp. E uma série de outras sentenças de eliminação temporária do condômino, do condomínio, síndico sendo processado e sendo condenado a devolver dinheiro para o condomínio. Vocês já acham que o judiciário está mais esperto, vamos dizer assim, em relação a essas situações? Ou eles nunca foram demandados efetivamente para cuidar dessas situações? Porque até então, quando não tinha WhatsApp, não tinha esse crime, vamos dizer assim. Isso. Né? Você acha que o judiciário está mais atento a essas situações de proteção das pessoas que estão sendo prejudicadas dentro do prédio? Tem crescido bastante, né? Se você vê, né, nos noticiários hoje, está tendo muito caso de condomínio, muito caso de síndico sendo agredido. Você pode ver que tem muitas coisas acontecendo dentro de condomínio que estão sendo levadas para a frente, né? Para os jornais e tal. Então, eu acho que devido a isso, porque antigamente ninguém ligava, né? Ninguém queria saber de condomínio. Hoje eu acho que eles estão mais espertos por conta disso. Né? Se você sofre alguma coisa no condomínio, antigamente o síndico, né, ele não era comum, se né? retraía. Hoje ele vai, ele entra com BO. Eu quase apanhei também de um condômino. Ainda bem que eu tenho um zelador, meu Zela 4x4, né? Que é o elevador, né? Até contar rapidamente. Nós alugamos a casa do zelador e o acesso era somente pelo elevador de serviço. Então é um condomínio de alto padrão, né? Então o social já vai diretamente, né, nos andares e o de serviço ia até a casa dele. E ele alugou esse apartamento e nós tivemos um problema com o elevador de serviço. Por 2 vezes o elevador quebrou. E dessa vez eu estava lá, ele tinha pedido uma comida, era a hora do almoço, e a gente estava ainda implantando portaria remota, estava aquela coisa, né? E tinha as pessoas lá embaixo que estavam fazendo a parte da portaria, e ele desceu, mas ele já desceu me xingando, gritando, falando palavrões. Aí eu tentei ainda falar com ele, você não fala comigo? E ele gritava. Falei, vamos fazer o seguinte, na hora que você se acalmar, a gente conversa. E virei. Na hora que eu virei, ele veio para cima de mim. E aí foi a hora que o meu zelador entrou na frente, aí ele começou a gritar também, falou, vem, agora você vem aqui, que eu sou homem, vem para cima de mim. Aí ele deu uma acalmada, mas esse condomínio eu fiquei um tempo sem ir sozinho. Eu ligava
pro meu zelador, e aí, você tá aí, tá embaixo? Tal? Aí eu ia. Se ele não estivesse no condomínio, porque ela é portaria remota, eu não ia nesse condomínio, eu tinha medo situação, de ficar sozinha lá, até que, graças a Deus, nós conseguimos tirar ele de lá. Tá. Né? Nós tiramos, rompemos o contrato com todas essas coisas que aconteceram, ele dava muito problema, ele subiu uma vez, ele quebrou a porta do elevador de 7º andar, ele subiu, bateu assim com tudo, estourou a porta, então aí nós fomos juntando, né, provas, BO em cima de BO, e ele saiu. Dá para escrever um livro, né, das histórias. Então assim, né, agora vai, né, é que hoje também todo divulga, mundo, hoje a gente tem uma coisa muito poderosa nas mãos. Hoje qualquer um tem isso aqui. Infelizmente, nesse dia, ninguém... Eu falei, gente, vocês não gravaram um negócio desse? Tudo se grava, menos falei, essa agressão. Gente do céu, eu passo por essa situação, tudo, e vocês não gravaram. Como vocês não gravaram? Ai, a gente ficou tão assim que ninguém gravou. Ele vindo pra cima de mim, toda a situação. Hoje todo mundo tem um celular hoje, na mão, mas né? na grande maioria das vezes, né? Dá Na minha também, lá daquele dia comigo, não tinha mais ninguém no condomínio ali embaixo para que desse pra gravar. Muitos desses casos que a gente vê, as pessoas gravam, está aí na internet para quem quiser ver, né? Eu acho que isso acaba chamando a atenção, né? E lógico, das autoridades e da população de um modo geral. E eu acho que também tem um fato jurídico também, né? O ramo condominial hoje ele existe de fato. Como isso? Antes, tudo que era ligado ao condomínio, eu lembro lá atrás, quando eu comecei, não existia isso. Você trabalha na área condominial, você é advogado condominialista. Essa palavra nos anos 98, 99, 2000 não existia. Você era imobiliarista. Sim. Você trabalhava na área imobiliária. Mas não tem nada a ver com imobiliário, né? E hoje nós temos isso muito bem separado. Então hoje, falo isso até como advogada, né? Os estudos voltados para a área condominial hoje são muito fortes. Então hoje nós temos grandes associações, que nem a Anacom, dentro da OAB a gente tem, né, Comissão de as direito comissões, as coordenadorias muito fortes, com estudos, sabe, ativos só sobre isso, desde da parte física, né, estrutural do condomínio, até as agressões da parte penal, criminal, condominial. Então isso... Eventos, né? Tem uns eventos bem legais. Aqui em Santos, a gente já tentou. Uma vez eu consegui reunir 134 síndicos, foi super bacana. E a gente fez umas outras tentativas, mas a adesão sempre foi muito baixa. Parece que o pessoal de Santos ainda não se ligou muito, que é bacana para você aprender, é bacana para você fazer network, para você trocar experiência. Mas talvez porque aqui eu acho que a grande maioria são síndicos moradores, síndicos orgânicos, Ainda né? são. E infelizmente eu vejo assim, desculpem os síndicos moradores que estão nos assistindo, mas ainda eu acho que eles não despertaram para o conhecimento. Sim, é verdade. Um negócio, eles se apoiam numa administradora que, assim como ele, também não é uma profissão regulamentada, você não sabe quem está lá por trás da administradora. Mas eu faço uma analogia. Assim como os pais não podem terceirizar a educação para a escola, né, os síndicos moradores, eles não podem terceirizar o conhecimento, algum conhecimento, pelo menos, que eles devem ter do próprio condomínio, que é patrimônio dele, né, e alguns cuidados essenciais, que aliás é responsabilidade civil e criminal dele, para a administradora. Você não terceiriza essas coisas. Você terceiriza a educação dos seus filhos para a escola? Não, do jeito nenhum. Cada um tem sua responsabilidade. Então eu acho que assim, ali é um filho. Eu considero onde eu moro um filho. Eu posso não ser síndica de lá, como eu não sou, mas é meu filho. Eu quero saber como eu estou no conselho, eu quero saber como estão as pastas, como estão as contas. Eu posso ajudar, eu ajudo, mas a grande maioria e geralmente, quando aparece um morador pedindo pasta, querendo ver, já taxado como chato do condomínio. Ele só está exercendo o direito que ele tem. Mas você falou de portaria remota. Eu vou ser direto com vocês. Portaria remota ou portaria humana? O que vocês acham? Depende. Do quê? Do tipo de condomínio e do tipo de morador também. Aonde dá certo e aonde não dá a portaria remota, na opinião de vocês? Portaria remota, ela dá muito certo em condomínios pequenos. Então, você pega aí condomínio até 30 unidades, eu acho que ele dá bem certo.
Porque chega no sábado, vai chegar pizza, vai chegar o delivery e o acúmulo é grande, né? Eu falo assim, dando esse exemplo pela quantidade de unidades. Se você pega lá um condomínio com 60 unidades, vai ficar aquela bagunça, vai demorar para atender, vai demorar... Nossa, agora quando você tem condomínios menores, você consegue organizar a vida financeira dele, porque os condomínios menores, eles têm mais problemas financeiros, né? Você tem uma folha de pagamento muito alta, que para você conseguir controlar, e você não faz nada no condomínio, né? 70% que vai da tua arrecadação, então é muito difícil você fazer alguma coisa no condomínio quando você tem. Então, quando a gente implanta a portaria remota, é mais visando o lado financeiro. Porém, para o síndico, é muito melhor que você tenha um zelador morando, que você tenha a portaria lá, física. Para o síndico é muito melhor o físico. Mas para o condomínio, como nós temos que ver o bem do condomínio, claro que também você também tem que ter uma empresa que te dê um respaldo, porque tem empresas por aí que, Jesus amado... Eles não podem falhar, né? Eles não podem falhar. Então, assim, você tem que saber escolher a empresa, não deu certo, troca, porque você também está mexendo com a segurança do condomínio. Eu acho que a portaria remota, além de ajudar no lado financeiro, ela também aumenta a segurança. Porque você... Eu tenho essa mesma expectativa, esse mesmo pensamento. Porque você entrou, né, na gaiola. Então, você já tem o pânico, o dedo de pânico que você vai apertar. Para você sair também, você também tem que ligar para a empresa te liberar o prestador de serviço. Então, você, de uma certa forma, está sendo monitorado. Aconteceu qualquer coisa, você tem como ligar, né, na portaria, olha, segura o cara aí. Não sei, sabe, tem inúmeras situações que eu acho que o porteiro... Eu já tive um caso de um casal que entrou, estava de máscara, o zelador achou que era prima da moça do 82, liberou a moça, ela entrou, ficou na escada um tempo, desceu, vieram mais 2 rapazes, abre aí para ele. Abriu, foi no 4º andar, que era um apartamento de japoneses, amarraram eles na cadeira e ainda não cortaram o dedo, mas foram riscando o dedo dela, uma senhora, cadê o cofre? Então foi uma violência terrível. O porteiro não que pode nós achar, vivemos. né? Não Ele pode, não pode achar. exatamente. Você entendeu? Não existe Então, achismo. E eles, né? Então, assim, hoje, nesse condomínio, você vai entrar você passou a clausura com seu controle, também virou a prisão. Aí você tem a facial para entrar na segunda. Aí controle para sair no primeiro portão, facial para você sair da garagem. Então, tudo que tinha de segurança que nós vimos, nós contratamos uma empresa para fazer um projeto de segurança nesse tamanho medo deles. Depois disso, a empresa fez um projeto de segurança lá e a empresa de portaria remota seguiu todo aquele planejamento para melhorar eu já a fiz segurança. Que eu lembro que 3 assembleias que a gente colocou lá para deliberar sobre a contratação para um projeto de segurança, os mandadores, isso não precisa. Então quer dizer que vocês vão contratar qualquer coisa, vão colocar qualquer coisa aqui. Mas é o teu negócio, né? Esse investimento em prevenção, em precaução, parece que não cai muito bem para eles. Tem que acontecer, né? Porque obviamente que a prevenção e a precaução é muito, muito mais barato, né? E a portaria remota aqui em Santos, como é que está? Ela está bem? Está mais ou menos na linha do que a Adriana falou. Tem bastante condomínio, 1 por andar, 9 unidades, 10, estão migrando para a portaria, deixam lá um faxineiro, sábado e domingo até às vezes para receber alguma coisa. Mas a maior empresa aqui de Santos, eu fui visitá-los, até de um amigo meu, na época que eu fui, eles tinham em torno de 85, 90 condomínios já, que para quem começou há pouco tempo já é bastante coisa. Porque é óbvio, quando você fala em redução de valor, todo mundo vai se interessar. Sim, né? E a gente esbarra em quem? Esbarra sempre nas pessoas mais idosas, que falam, mas é muita tecnologia, a gente não entende, a gente não sabe. Eu tive um caso agora, que tem uma mulher que realmente ela mora sozinha, ela não consegue sair de casa. Como é que vai fazer as entregas dela? Falar, vocês têm que decidir uma regra. Qual é a regra? Pode ou não pode entrar? Não pode só para ela entrar. Exatamente. Aí teve um vizinho lá que se prontificou a pegar todas as encomendas dela,
Porque você deixa muito vulnerável aos outros. Porque, por um, né? Porque assim, você que está bem de saúde, você não pode ficar sujeito a esse tipo de coisa por causa de uma outra pessoa. A gente entende, até quando a gente vai cobrar condomínio, a pessoa está doente, está em fase terminal, então tem que cobrar, não existe outra maneira. Você não pode começar a abrir regra dentro de um condomínio, porque justamente as regras elas são feitas para a coletividade, enfim, mas é bastante complicado. Como é que vocês veem a profissão mesmo de síndico profissional para o futuro? Com tanta tecnologia envolvida. Então, negócio, você não pode parar nunca, né? Que nem a Amanda fala, né? A gente tem que estudar, tem que fazer o curso, você tem que frequentar, tem né, conexão síndico, tem vários eventos de síndico que você não pode deixar de ir. Se você deixa de ir, você perde a oportunidade de conhecer alguma coisa nova que está vindo que você pode aplicar no seu condomínio. E assim, a profissão de síndico profissional, eu acho que ele tende, sabe aquele, vai afunilando. Tá. Então, tem as pessoas que, como a gente fala, né, que é o síndico Uber, que o cara perde o emprego. Essa eu não conhecia. Não, o cara perde o emprego e vou ser síndico profissional porque dá uma renda. Só que o cara cai de paraquedas lá. Então, eu acredito que essa profissão de síndico profissional, mais para frente, vão ficar as pessoas mesmo que se prepararam, que estão dispostas a ir com responsabilidade. Porque esses que caem de paraquedas eles acabam não se sustentando no mercado. Isso não se sustenta. Eles ficam até 1 ano, que a gente tem visto, mas aí tá lá num 1 ano e meio e tal, que muitas vezes são pessoas detalhe, até inteligentes, que tem uma boa lábia para conquistar o condomínio, tudo, mas no dia a dia eles não se sustentam. Entendi. Então acaba caindo. Você sabe que eu tenho uma dúvida, eu converso muito, aliás são profissões, como de síndico profissional, de síndico profissional nem tanto, mas existem algumas profissões que o trabalho é personalíssimo, né? Só a pessoa faz. Então, por exemplo, você pega um personal trainer, o cara tem lá alunos que completam o horário dele das 7 da manhã até as 8 da noite, todos os dias. Ele estancou a receita dele ali, ele não consegue atender mais. E isso eu converso com o pessoal da academia, fisioterapeuta, né? Verdade. E eu converso com o síndico. Eu tenho um amigo meu que ele tá confundindo ser dono de administrador e ser síndico, né? Aí eu falei para ele, uma vez, porque eu não aguento mais, porque eu chego em casa à tarde. Eu falei, então, você tem que optar o que você quer ser. Ou você vai, por exemplo, deixar a administração para alguém tocar aí para você e tal, e aí você tem que decidir se você vai ser síndico ou você vai ser empresário do setor. Exato. Até quantos condomínios um síndico sozinho, numa média de 30, 40 apartamentos, consegue atender com bastante... Sozinho? Sozinho. Acho que no máximo uns 8, eu acredito que sim. Apertado, né? Já não tem muita... até uns 10 dá. Assim, de 8 a 10. Assim, de um pelo outro, que não dá, às vezes um dá trabalho mais que o outro e tal. Sozinho para você atender bem, né? E você também tem que focar na região. São Paulo, você tem em Santana, você tem no Morumbi. Então tem bairros lá que a gente leva mais tempo do que vir para Santos. Me chamou a atenção, passou no meu Instagram uma administradora de condomínio e tal, atendemos na região tal. Eu falei, porque realmente não dá. Não dá. Às vezes é mais rápido eu de Santos para São Paulo do que você se deslocar lá dentro. Hoje nós levamos até aqui 1h10, 1h20. Nós tínhamos um condomínio que da minha casa até lá, que era o Gabriel Carrão, eu levava 1h30, 1h40, um trânsito normal, sem parar, sem entrar. Tráfego intenso, nada disso. Esse que nós anunciamos. Longe, além de... Muito longe. Então, assim, nós precisamos também focar, não digo só um bairro, né? Só a região oeste, não. Mas pelo menos tentar delimitar uma parte. Então, nós já conversamos até sobre isso, como a gente trabalha em parceria, né? E porque senão a gente acaba não entregando o que a gente
oferece quando a gente está concorrendo naquele condomínio. Vocês não têm prepostos, são vocês Só duas nós mesmas. duas, por enquanto. Por enquanto. E quando tiver preposto, o que se fala na Assembleia? Olha, eu sou o contratado, mas quem vem aqui é o fulano. Como é que você acha que... Porque aí eu das experiências que eu tive, quando eu já olho, putz, espera um pouco, eu estou contratando você, quem que vai vir aqui? Por isso que a gente pensa muito nisso, isso dói nosso coração. Eu acho que é a dor de todo o síndico, porque eu sei, nesses eventos que a gente frequenta em São Paulo, que eu sempre encontro vocês também, acho que em Niterói, que tem até um português, não sei, tem 100 e poucos condomínios como síndico. Eu falei, cara, o cara tem uma empresa maior que a minha, talvez para atender todo mundo. Mas eu acho que assim, quem se propõe, o síndico que se propõe, que eu falo que é um síndico empresário, né? Que se propõe um síndico empresário. A ter esse tipo de negócio, e eu não fecho isso, mas não é o que a gente tem como foco hoje, tá? Mas a gente não sabe daqui a 3 anos, 4 anos, porque graças a Deus a gente está numa crescente. Graças a Deus. Aliás, vocês em Instagram, essas coisas, evento, eu falo, gente, só passa elas aqui. Vocês estão em tudo. Mas a gente ama muito o que faz, a gente gosta, a gente que se bacana, aplica. A gente até me dá uma dor no coração, porque eu queria estudar mais, fazer mais. E eu fico Adriana, agora esse MBA você vai fazer comigo, né? Mas a que horas? Você quer que eu faça tudo com você? Eu andei vendo aí também. Dá para fazer online, presencial uma vez por mês. E eu falei, não, Dri, a gente faz de madrugada, a gente dá um jeito. Assim, eu sou animada. Depois... Eu tenho um cavalão de 17 anos em casa que come, que é uma beleza. Aí você ainda, depois do dia, né, nos condomínios, ainda tem que ir lá para a cozinha, porque, né? Então eu fico falando, o que eu vou fazer, né? Mas a gente dá um jeito, né? É só não dormir. Mas assim, a gente não... É só não dormir. A gente não gostaria de trabalhar com prepostos. Mas a gente já está chegando numa fase que a gente já tem que começar a pensar nisso até, de repente, para o meio do ano, para os próximos condomínios. É claro que para esses que a gente talvez entrou falando que somos nós, seremos nós, mas daqui talvez 3 meses, 4 meses, o nosso discurso numa assembleia de concorrência vai ser diferente. Né? Que a gente vai estar por trás, que a gente vai a cada 15 dias, mas quem estará no condomínio será, e levar ele, então não serei eu. A gente vai apresentar como, eu pensei que a gente apresente como equipe. Então somos 3 na equipe. Então virei eu, ora Amanda, ora essa pessoa. Eu acho que, né, seria uma maneira de você não ter essa pessoa sozinha lá no condomínio, porque isso que a gente conversa muito também, que não adianta você ter um condomínio, jogar na mão de uma pessoa para cuidar. Jamais. E a gente, para delegar, do jeito que você que eu sou, a gente não, é muito difícil você delegar a responsabilidade. É muita responsabilidade do síndico. Porque aí o que vai acontecer? Vocês, além de síndicas, viraram empresárias. É empregado, férias, 13º, faltou, era dia dele naquele condomínio, mas ele faltou. Olha, é muito engraçado, eu acompanho muito o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Né? Eles têm lá uns movimentos super bacanas, bem atuantes. E um profissional da contabilidade, eu até troquei umas mensagens com eles no Instagram, agora eu falei, cara, tudo que você fala eu acho bacana pra caramba. Ele falou assim, aquele jeito carioca, ele falou, cara, sua empresa, nem quando você morrer vai estar do jeito que você quer. E eu passo isso aqui. Cada hora eu tenho que acertar uma situação aí para a gente conseguir ir mantendo o serviço e, como você falou, entregar aquilo que a gente prometeu lá atrás no contrato. E vou te falar mais uma coisa. Dentro de tudo isso que a gente está falando, né, do síndico se preparar, estudar, estar no condomínio, dentro de tudo isso, se você não tiver o fundamental, que eu acho que é o fundamental para você ser um síndico, são 2 coisas, você ter paciência e jogo de cintura, a politicagem. Se você não tiver esses 2 ingredientes, não adianta você olha, não adianta você se preparar como for, você chegar, você ser truculento com o condômino, você não atender, o cara te ligar, você não dá atenção, tudo bem que às vezes a gente demora, o WhatsApp fica ali e tal, mas se você não der atenção, você não trazer a pessoa para você. Um exemplo, nós entramos num condomínio que já falaram de cara pra gente, nossa, esse subsíndico, ele é terrível, né? Assustaram a gente, né, o conselho inteiro, olha, você pega leve com ele, você se prepara que ele é terrível, tudo, gente, hoje ele é nosso amigo, ai, que legal vocês aqui e tal.
Então, Adriana, é assim. Entendeu? Por exemplo, Desse jeito. vou dar um exemplo muito bobo aqui. Você tem que lavar a fachada. Ok, orçamento, assembleia, aprovou, tal, tem um engenheiro para acompanhar, ok. Manutenção do jardim, tem um jardineiro, tal. Então, assim, essas coisas dá para resolver. Quebrou a bomba, conserta. Toca. Eu falo para todos os meus amigos que trabalham no ramo, meus clientes, quando o assunto é pessoal, de morador, é aí que eu acho que falta habilidade para as pessoas, que é na comunicação. Né? E a gestão emocional também, né? É o que eu ia falar. No curso que eu dou aula lá no SICOM, no Sindicato dos Condomínios aqui, às vezes já me perguntam, você acha que eu tenho que fazer mais algum curso? Falei, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que fazer terapia, ir com um psicólogo. É bom, né? é bom, que a gente precisa extravasar, né? E fazer um curso de gestão pessoal, para você se entender, saber como é que você coloca. Exatamente. Que é o fundamental. Você conseguindo fazer, se tem os bons profissionais ao seu lado, você vai conseguir fazer uma sindicância mais tranquila. Tinha um dono de uma administradora que eu trabalhei e ele falava para todos os gerentes, falava para todo mundo, gente, vocês têm que pensar uma coisa. O condômino de hoje pode ser o síndico de amanhã. Meu pai falava muito isso. Então, aí, quando você atendia o telefone, você já falava, caramba, né? Então, ele falava tanto com todo mundo, que todo mundo tratava todo mundo muito bem. Que ele já ia trabalhando esse psicológico dos funcionários. Sim. Isso, né? Foi, claro, a gente vai levando para a vida. Mas esse é o verdadeiro líder, né? Exatamente. Porque não existe mais patrão, né? Não é o patrão, aquele que o cara entra na empresa, as pessoas ficam com medo. Você tem que ser líder. Gente, nós batemos mais de 1 hora, segundo a nossa produção aqui. Uau! A gente nem percebe quando o papo é bom, né? A gente não, pelo menos não tem por princípio se alongar muito, como tem uns podcasts de 1h30, 2. Não dá, acho que as pessoas não assistem até o final. Mas assim, prazerzão ter recebido vocês aqui. Parabéns, vocês fazem um trabalho sensacional em São Paulo. Obrigada. Quero saber muito do podcast também de vocês. Vocês vão ter que encontrar, né, como você falou, é só não dormir. E bacana, viu? Adriana, contadora, auditora, síndica profissional. Amanda Scioli, advogada, síndica profissional. Obrigado. Vamos repetir para a gente conversar um pouco mais. E você no próximo vai no nosso também. O maior prazer. Assim que ele estiver estruturado, a gente já vai ter você no... Esperamos você lá Obrigado. também. Obrigada, Obrigada. gente. Até mais. Para você que ficou até o final, que nos acompanhou, muito obrigado. Espero que as informações aqui essa conversa que a gente teve bastante informal, tenha sido interessante, você tenha conseguido aí ver tirar alguma coisa de positivo para o seu condomínio. E, como eu falei no início, se essas informações fizeram sentido para você, um gesto carinhoso que você pode fazer com a gente é deixar o seu like, se inscrever no canal da Anchieta Condomínios e também deixar o seu comentário para a gente iniciar aí essa discussão sobre o mundo condominial. Muito obrigado e até o próximo programa.